Olá, graça e paz. Esse vídeo é uma sequência do nosso estudo sobre hamartiologia, sobre a doutrina do pecado. E esta aula é a aula de número 2. Então vamos juntos, pega a sua Bíblia e vamos juntos, à luz das Sagradas Escrituras, entender este tema. Primeiro, a origem do pecado. Na Bíblia, o mal moral que assola o mundo, normalmente chamado pelos homens de fraqueza, equívoco, deslize, se define claramente como pecado. Fracasso, erro, iniquidade, transgressão, contravenção e injustiça. À luz do ensino geral das Escrituras, o homem é apresentado como um transgressor por natureza. Mas como o homem adquiriu essa natureza pecaminosa? O que a Bíblia diz acerca disso? Bom, para responder a essas perguntas, devemos considerar o seguinte. Primeiro, Deus não é o autor do pecado. Evidentemente, Deus, na sua onisciência, já vira a entrada do pecado no mundo, bem antes da criação do homem. Porém, deve-se ter cuidado ao fazer essa interpretação para não lançar sobre ele a causa ou a autoria do pecado. Esta ideia está totalmente excluída da Bíblia. Jó 34:10 diz: longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Deus é santo. Isaías 6:3. E não há nele nenhuma injustiça. Deuteronômio 32:4 e Salmos 92:15. Tiago também diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1:12. Deus odeia o pecado, e a prova disto é que ele enviou Jesus Cristo como provisão para destruir o pecado e salvar os homens. Assim sendo, tem de ser rejeitadas todas aquelas ideias determinadas segundo as quais Deus é autor e responsável pelo pecado. Tais ideias são contrárias não só às Escrituras, mas também à voz da consciência que dá testemunho da responsabilidade do homem. Segundo, o pecado teve origem no mundo angélico. Se queremos conhecer a origem do pecado, devemos ir além da queda do homem, descrito no capítulo 3 de Gênesis, e pôr a nossa atenção em algo que aconteceu no mundo dos anjos. Deus criou os anjos como seres dotados de relativa perfeição, porém Satanás e legiões dele se rebelaram contra Deus, pelo que caíram em terrível condenação. O tempo exato dessa rebelião e queda não é dado a conhecer na Bíblia, porém, João 8,44 fala do diabo como aquele que é homicida desde o princípio. E também 1 João 3,8 diz que o diabo peca desde o princípio. Bem pouco diz a respeito do pecado que ocasionou a queda dos anjos. Porém, quando Paulo adverte a Timóteo para que nenhum neófito seja designado como bispo, para não suceder que se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. Concluímos então que o pecado do diabo foi a soberba, isto é, o desejo de ser igual a Deus. Terceiro, a origem do pecado na raça humana. A Bíblia ensina que a origem do pecado na história da raça humana foi a transgressão voluntária de Adão no Éden. O homem deu ouvidos à insinuação do tentador de que, caso se colocassem em oposição a Deus, se tornaria igual a Deus. Tomando do fruto que Deus proibira, Adão caiu, abrindo a porta de acesso ao pecado no mundo. Ele não apenas pecou, como também tornou-se servo do pecado. Veja como a Bíblia descreve este triste incidente da história humana, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação
que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Romanos 5, 12, 18 e 19. Outra coisa, o caráter primeiro do pecado do homem. De acordo com o relato sagrado, o primeiro pecado do homem constituiu-se em haver Adão comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, em desacato à ordem do Senhor. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Não sabemos que classe de árvore era a do conhecimento do bem e do mal. Poderia ter sido uma macieira, uma pereira ou outra qualquer árvore frutífera. Certamente não haveria nada de pecaminoso em se comer do fruto dessa árvore, se Deus, a respeito dela, não houvesse dito: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Seu caráter formal, ignoramos a razão que essa árvore é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, segundo uma ideia muito comum, ela se chama assim pelo fato de que o homem, comendo dela, adquiriria conhecimento prático do bem e do mal. Berkhoff diz na sua teologia sistemática que esta ideia dificilmente pode se harmonizar com o registro bíblico, quando este afirma que o homem, ao comer dela, se tornaria igual a Deus, quanto ao conhecimento do bem e do mal, posto que Deus não comete o mal e, portanto, não tem conhecimento prático dele. Quanto a isso, o mesmo Berkhoff é da opinião de que parece muito mais aceitável admitir que esta árvore se chamava assim pelo fato de que estava destinada a revelar, primeiro, se o estado futuro do homem seria bom ou mau. Segundo, se o homem permitiria que Deus determinasse em seu lugar o que lhe era bom ou mau, ou se o homem empreenderia determiná-los por si mesmo. Qualquer que seja o significado que se dê à árvore do conhecimento do bem e do mal, deve-se ter sempre em mente que a finalidade da sua designação por Deus foi de simplesmente provar o homem, criado à sua imagem e semelhança. Adão teria de demonstrar interesse em se submeter à sua própria vontade ou à vontade de Deus, com obediência implícita e absoluta. Seu caráter essencial e material, a essência do pecado de Adão consiste em que ele se colocou em oposição a Deus, recusando submeter-se à sua vontade e impedindo que Deus determinasse o curso da sua vida. Adão tomou as rédeas da sua vida das mãos de Deus, determinando o seu futuro por si mesmo. O homem que não tinha nenhum direito sobre Deus separou-se dele como se nada lhe devesse. Com essa ação, o homem estava como que levantando os punhos para Deus e dizendo: eu não preciso mais de ti. A ideia de que a ordem de Deus ainda estava na mente do homem no momento do seu pecado é comprovada na resposta de Eva à pergunta de Satanás, que diz: nem tocareis nele? Gênesis 3:3. Possivelmente Eva quis enfatizar que o mandamento de Deus não havia sido razoável, isto é, era muito mais pesado do que se podia imaginar. Foi assim que, no desejo de ser igual a Deus, o homem pecou e foi reduzido à categoria de servo do pecado. Seu caráter universal, ainda que muitos tenham opiniões diferentes quanto ao caráter do pecado, e o modo como o mesmo se originou, bem poucos se inclinam a negar o fato de que o pecado é um tormento no coração do homem. Em todos os quadrantes da Terra, sejam em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, né? Ou até mesmo
nas mais esquecidas aldeias do seio da África, o pecado é um flagelo diário. A própria história das religiões pagãs testifica da universalidade do pecado. A pergunta de Jó no capítulo 25:4, como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? É uma pergunta. É feita tanto por aqueles que conhecem a revelação de Deus, quanto aqueles que a ignoram. Quase todas as religiões dão testemunho de um conhecimento universal do pecado e da necessidade de reconciliação com um ser superior. Há um sentimento geral de que os deuses estão ofendidos, de que algo deve ser feito para apaziguá-los. A voz da consciência acusa o homem diante do seu fracasso em alcançar o ideal da vida perfeita, dizendo que ele está condenado aos olhos de alguém que possui um poder superior. Os altares banhados de sangue e as frequentes confissões de agravo feitas por pessoas que buscam livrar-se do mal apontam em conjunto para o conhecimento do pecado e da gravidade do mesmo. Onde quer que os missionários cristãos se encontrem, apodera-se deles a certeza de que o pecado é um flagelo universal para toda a humanidade. Os mais antigos filósofos gregos, na sua luta contra o problema do mal, foram levados a admitir a universalidade do pecado, ainda que incapazes de explicar esse fenômeno. A universalidade do pecado está registrada, entre muitas outras, nas seguintes passagens da Bíblia: Gênesis 6:5, 1 Reis 8:46, Salmo 53:3, 14:3-2, Provérbios 29, Eclesiastes 7:2, Isaías 53:6, 64, 31, Tiago 3:1. Aqui deixo essas citações para que você possa examinar com zelo esse assunto e não deixe de assistir o próximo vídeo. Deixe o seu comentário e até mesmo dúvidas para que, de alguma forma, eu possa te ajudar. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos.